Fala pessoal, quem está falando aqui é o Éder. E bom, hoje nesse vídeo eu vou estar falando sobre estratégia para um projeto de extensão, mais especificamente falando sobre um time de estratégia, né? Primeiramente, por que a gente precisa ter um time de estratégia? É bem fácil responder essa pergunta, porque num projeto de extensão a gente tem uma rotatividade muito grande, tá certo? Então tem um entra e sai de pessoas de uma maneira muito rápida dentro de um projeto de extensão. Então normalmente você tem ali pessoas que ficam em média um ano e meio, dois, raríssimas exceções, pessoas que ultrapassam 2 anos e muitas pessoas que às vezes não duram nem 6 meses num projeto de extensão. Então, por que é importante esse time de estratégia? Bom, imagina a situação, né? Você também tem a ascensão de cargos muito grande num projeto de extensão, então imagina que você tem um diretor dentro do seu projeto de extensão, ele pensa de uma maneira A, né? Vamos supor que ele acaba saindo por N motivos e entra um novo diretor que vai pensar de uma maneira B. E isso acontece, vamos supor, a cada 6 meses ou a cada um ano. E nesse tempo, que é um tempo pequeno, mas que é bastante tempo para um projeto de extensão, o projeto ele vai ficar girando. Uma hora ele vai para cá, uma hora ele vai para cá, e isso não é bom. Ele precisa seguir um caminho reto, sempre buscando sua melhoria, tá certo? Então, devido a essa alta rotatividade, é importante você ter um time muito bem definido, estratégico, para pensar estrategicamente o seu projeto de extensão, certo? Então, vamos falar mais um pouco sobre como aplicar essa estratégia no projeto, tá bom? Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender que o projeto de extensão, apesar das pessoas saírem dele, ele vai ficar lá. Então, é importante a gente fazer o quê? Ter um pensamento de longo prazo. Então, primeiro ponto, certo? Pensamento de longo prazo. Esse pensamento de longo prazo ele é importante por N motivos, porque justamente um projeto principalmente focado aí na construção de um protótipo ou algo do tipo, ele precisa estar constantemente evoluindo. Então esse pensamento de longo prazo ele é algo extremamente básico a se fazer. Além do pensamento de longo prazo, é importante você tratar de algumas coisas. O que são essas coisas? No caso, você precisa definir muito bem qual é a visão e a missão da sua equipe. Então, primeiro ponto, missão e visão. Certo? Definir muito bem a missão e a visão, porque é elas que vão dar o norte para a sua equipe. Então, qual que é a missão da sua equipe? A missão da sua equipe pode ser trazer conhecimento para a sociedade, desenvolver uma pesquisa científica. A visão é aquilo que a sua equipe quer se tornar no futuro. Então a sua equipe quer se tornar a melhor em sua respectiva competição. Esse é um tipo de visão. Ou a maior equipe do Brasil, ou a maior equipe da sua região, a maior equipe da sua universidade. Isso tem que estar muito bem definido lá no princípio da criação do seu projeto de extensão ou na melhoria do seu projeto de extensão. Então, definimos a missão e a visão. E aqui tem um ponto muito importante, porque isso é uma opinião minha, na minha visão, o projeto de extensão ele existe com o único propósito de desenvolver conhecimento. Então, desenvolver conhecimento. Então, desenvolver conhecimento. Desenvolver conhecimento para quem? Desenvolver conhecimento para a sociedade, tá certo? Então você está ali desenvolvendo um protótipo, fazendo um carro, fazendo um avião, um robô, né? Qualquer tipo de carro, seja ele motor a combustão, seja ele elétrico. Você está ali para desenvolver esse projeto e através desse projeto você criar um conhecimento que você vai passar para a sociedade. É um conhecimento acadêmico, tá? Então, ele é muito importante, esse aspecto, você entender que o projeto de extensão, ele não pode servir simplesmente só pela construção de um protótipo. Ele não pode
ter nascido e viver em função da criação de um protótipo ou da participação em alguma competição. Ele precisa, lá no fundo, desenvolver um conhecimento e prestar essas contas para a sociedade, de alguma maneira. Então, é extremamente importante você ter esse desenvolvimento do conhecimento. Tá? Sobre o time de estratégia, é interessante que ele tenha aí 3 a 5 pessoas. Tá? 3 a 5 pessoas, um grupo pequeno, um número ímpar, justamente para que, caso precise haver algum tipo de votação para a passada de algum projeto, né, você não ter ali nenhum empecilho. Então você coloca aí 3 a 5 pessoas para estar fazendo parte desse grupo, que vai justamente guiar, vai criar uma cartilha, né? Cabe a essas pessoas pensar o projeto a longo prazo, criar cartilhas que auxiliem os diretores para estar facilitando o pensamento, guiando o caminho, certo? E que o foco principal seja no desenvolvimento do conhecimento, tá? Não só para as pessoas que participam do projeto, mas para a sociedade em si. E como é que você pode criar esse conhecimento? Aí tem N maneiras, né? Você pode desenvolver, né, o trabalho científico, certo? Trabalho científico. Então você pode desenvolver o trabalho científico. Como que você desenvolve o trabalho científico? Aí tem N maneiras. Você pode fazer uma publicação numa revista, você pode buscar fazer a publicação de um artigo, você pode buscar os professores que são seus orientadores para eles estarem orientando como fazer desenvolver isso. Você pode estar começando um site, você pode estar fomentando esse site com textos. Tem N maneiras de você pegar esse protótipo onde você está trabalhando e, com base nos dados que você está coletando, com base nos dados que você está criando, você desenvolver esse trabalho científico. Então, pensa comigo, pessoal. Pensa na Fórmula 1. Eu acompanho bastante a Fórmula 1. Por que a Fórmula 1 existe, né? No caso, vamos focar aqui só na parte que a gente conhece. Por que ela gira milhões e milhões de dólares todo ano? A Fórmula 1 ela é um laboratório, tá? Ela é um laboratório para o meio automobilístico. O projeto de extensão, né, guardada as devidas proporções, o projeto de extensão também precisa servir como laboratório, certo? Então, você tem que pensar no projeto de extensão como laboratório da sociedade onde você está vivendo. Então, por isso que é muito importante desenvolver esse conhecimento, escrever esse conhecimento, deixar esse conhecimento guardado, gravado, escrito, publicado. Por isso que é muito importante, porque o projeto de extensão ele é um laboratório também para desenvolver esse conhecimento. Tá certo? Então, obrigado pela atenção. Até mais.